2 anos antes da famosa transmissão de A Guerra dos Mundos no rádio em 1939, Hollywood já estava interessado em Orson Welles. Em 1936, ele recusou 3 roteiros enviados pela Warner Bros. E no ano seguinte não aceitou a oferta de David O. Selznick para chefiar o departamento de roteiro de sua produtora. No mesmo ano, Welles também recusou o convite de William Wyler para assumir um papel coadjuvante em O Morro dos Ventos Uivantes, lançado em 1939. Segundo seu biógrafo Frank Brady, Welles estava bastante atraído pela possibilidade de ganhar muito dinheiro em Hollywood, mas sua paixão era o teatro, o lugar onde acreditava que poderia deixar uma marca. Foi apenas após a transmissão de A Guerra dos Mundos que um contrato realmente atraiu Welles para fora dos palcos e para dentro dos estúdios. Na época, a RKO Pictures passava por um período de muito lucro e começou a firmar uma série de contratos de produção independente, que adicionariam filmes artisticamente mais prestigiados ao seu catálogo. O então chefe do estúdio, George J. Schaefer, queria trabalhar com Welles por acreditar que ele tinha o dom de atrair a atenção das massas. Ao longo da primavera e início do verão estadunidense de 1939, o executivo tentou constantemente atrair Welles. Para a sorte de Schaefer e azar de Welles, o jovem ator passava por problemas financeiros após o fracasso de suas peças Five Kings e The Green Goddess. Com as dívidas se acumulando, Welles finalmente aceitou uma proposta de Hollywood, acreditando que poderia passar 3 meses trabalhando na indústria cinematográfica para pagar suas dívidas e financiar sua próxima temporada teatral. Em agosto de 1939, ele assinou um contrato com a RKO que estipulava que Welles atuaria, dirigiria, escreveria e produziria 2 filmes. O futuro cineasta descreveu seu primeiro passeio pelo estúdio como o melhor conjunto de trem elétrico que um garoto já teve. Eu sou Julia Gavilã, e esse é Mais Que Um Filme. O contrato de Orson Welles com a RKO dava a ele o controle artístico completo sobre os 2 filmes, desde que o estúdio aprovasse as histórias de ambos os projetos. Nenhum deles poderia exceder o orçamento de $500 mil. Nenhum executivo da RKO teria permissão para ver nenhuma filmagem até que Welles escolhesse mostrá-la a eles. E claro, todos os cortes dos filmes deveriam ter aprovação do cineasta. Conceder o privilégio do corte final era inédito para um estúdio, pois colocava considerações artísticas acima do investimento financeiro. Além do direito ao corte final, Welles também teve permissão para desenvolver a história sem interferência, além de selecionar elenco e equipe. Esse contrato inovador e controverso criou certo ressentimento na indústria, e a imprensa de Hollywood zombava constantemente da RKO e de Welles. Era óbvio que Schaefer confiava na capacidade de Welles, pelo menos publicamente. Atrás das portas, o cineasta passou os primeiros 5 meses de contrato tentando viabilizar seu primeiro projeto. A revista Hollywood Reporter chegou a publicar que todos apostavam que o contrato de Welles acabaria sem que ele jamais fizesse um filme no estúdio. A RKO e o cineasta então decidiram que ele filmaria Heart of Darkness, uma história que foi publicada em 1899 e que já havia sido adaptada pela companhia de rádio e teatro de Welles. A ideia era que a produção fosse filmada em uma perspectiva em primeira pessoa. Após uma elaborada pré-produção e um dia de filmagens de teste com uma câmera de mão, algo inédito na época, o projeto morreu antes de chegar à fase de produção. Pela primeira vez em Hollywood, Welles enfrentaria algo que sofreria ao longo da carreira no cinema: problemas de orçamento. Ele não conseguiu cortar 50 mil do orçamento de produção, que Schaefer já havia alertado que não poderia passar de 500 mil. No final de 1939, as receitas estavam diminuindo drasticamente na Europa por causa da guerra, e os estúdios começaram a cortar investimento e gastos. Orson Welles então começou a trabalhar em novas ideias. Sabendo que o roteiro levaria tempo para ser preparado, ele sugeriu à RKO que fizesse um thriller político humorístico, mas o projeto estagnou. Welles começou a debater outras ideias com o roteirista Herman J. Mankiewicz, que escrevia roteiros para a série de rádio do cineasta. De acordo com o biógrafo Richard Merriman, todas as discussões e ideias foram direcionadas para o que se tornaria Cidadão Kane. Isso gerou uma controvérsia duradoura sobre a autoria do roteiro. Welles concebeu o roteiro com Mankiewicz, que baseou o roteiro original na vida de William Randolph Hearst. Hearst foi um editor de jornais e político estadunidense que desenvolveu a maior rede de jornais e mídias do país. Seus métodos não eram nada éticos, com manchetes enormes sobre histórias sensacionalistas que abordavam crimes, corrupção e sexo. Como Hearst controlava as posições editoriais e cobertura de notícias políticas em todos os seus jornais e revistas, ele frequentemente publicava suas opiniões pessoais. Esses métodos influenciaram profundamente a mídia popular dos Estados Unidos. Mankiewicz conhecia Hearst pessoalmente e passou a odiá-lo após ser excluído do seu círculo social. Em fevereiro de 1940, Welles forneceu ao roteirista 300 páginas de anotações e o contratou para escrever o primeiro rascunho sob supervisão de John Houseman, ex-sócio de Welles na companhia de rádio e teatro.
Wells chegou a contar que após tantas discussões com Mankiewicz, ele decidiu deixá-lo sozinho para trabalhar no material. Segundo ele, após concordarem sobre o enredo e os personagens, Mankiewicz escreveria uma versão do roteiro com Houseman e ele escreveria sua própria versão. Com esses rascunhos, Wells o condensou e reorganizou drasticamente, acrescentando cenas novas. O cineasta chegou a ser acusado de minimizar a contribuição de Mankiewicz para o roteiro, mas Wells arrebateu as acusações, dizendo que, como era ele quem faria o filme, ele tomaria as decisões. Então o diretor afirmou que usou o que quis do roteiro de Mankiewicz e manteve o que gostou do rascunho que ele mesmo escreveu. O contrato estipulava que o roteirista não receberia crédito algum por seu trabalho, pois foi contratado como consultor de roteiro. Antes de assinar o contrato, ele foi aconselhado pelos seus agentes de que todo o crédito pertenceria a Wells. Próximo à data de lançamento do filme, Mankiewicz começou a exigir crédito como roteirista e chegou a ameaçar publicar anúncios de páginas inteiras em publicações especializadas. O roteirista também ameaçou ir ao sindicato dos roteiristas e reivindicar todo o crédito por ter escrito o material sozinho. A questão foi resolvida em janeiro de 1941, quando a RKO concedeu os créditos ao escritor. O formulário de créditos do sindicato dos roteiristas listava Wells em primeiro e Mankiewicz em segundo, mas os créditos oficiais inverteram essa ordem. O rancor do roteirista em relação a Wells cresceu até sua morte 12 anos depois, em 1953. Cidadão Kane é um dos raros filmes em que os papéis principais foram interpretados por atores estreantes no cinema. 10 deles foram anunciados como membros da companhia de repertório reunida por Wells para apresentações teatrais e radiofônicas. Apesar de nunca terem aparecido em longas-metragens, alguns membros do elenco já eram bem conhecidos pelo público, como Joseph Cotten, que havia se tornado uma estrela da Broadway com o sucesso de Núpcias de Escândalo em 1939. Nem todo o elenco era composto por atores da companhia de Wells. Esse é o caso de Dorothy Coming Gore, uma atriz que interpretava papéis coadjuvantes em filmes desde 1938, usando o nome Linda Winters. Descoberta por Charlie Chaplin, ela foi recomendada a Wells pelo próprio ator. Segundo a atriz Agnes Moorehead, Wells treinava os atores ao mesmo tempo em que se treinava, após perceber que ensaios eram necessários para atrair o máximo do elenco. Moorehead contou que isso era inédito em Hollywood, porque ninguém parecia interessado em fazer o elenco ensaiar antes das filmagens. Cada sequência de Cidadão Kane foi ensaiada exaustivamente antes de ser filmada. Além de treinar sua atuação em cada cena, Wells também estudou cuidadosamente técnicas cinematográficas em um manual feito à mão pela assessora de produção Miriam Geiger. O novo cineasta aprendeu a fazer cinema sozinho, comparando seu vocabulário visual com o gabinete do Dr. Caligari, que encomendou do Museu de Arte Moderna, e filmes de cineastas como Frank Capra, René Clair, Fritz Lang, King Vidor e Jean Renoir. Porém, o único filme que ele realmente estudou foi No Tempo das Diligências, lançado por John Ford em 1939. Segundo Wells, ele assistiu a esse filme 40 vezes e aprendeu tudo o que sabia sobre cinema até aquele momento na sala de projeção. Todas as noites, depois do jantar, ele via o filme de Ford com algum técnico ou chefe de departamento diferente do estúdio e fazia perguntas sobre como e por que cada coisa foi feita. Inexperiente, Wells se cercou de pessoas que sabiam o que fazer atrás das câmeras, como Greg Toland, descrito por ele como o melhor cinegrafista do mundo na época. Para o espanto do novo cineasta, o diretor de fotografia o visitou dizendo que queria trabalhar no filme. Ele havia assistido a algumas das produções teatrais da companhia de Wells e queria trabalhar com alguém que nunca tivesse feito um filme. Toland foi contratado pela RKO como empréstimo da Samuel Goldwyn Productions, com quem o diretor de fotografia tinha um contrato na época. Mais tarde, ele explicou que queria trabalhar com Wells porque previa que a inexperiência dele e sua reputação de experimentação nos palcos permitiria ao diretor de fotografia tentar técnicas novas de câmera, que os filmes típicos de Hollywood nunca o deixariam fazer. Isso também significava que Toland teria mais trabalho, já que Wells desconhecia determinados protocolos de filmagens, como iluminação no set. Sem conhecimento sobre como iluminar um set cinematográfico, o diretor ajustou as luzes como estava acostumado a fazer no teatro, então Toland precisou arrumar discretamente. O diretor de fotografia ficou irritado quando um membro da equipe informou Wells que ele estava infringindo as responsabilidades dele. As filmagens de Cidadão Kane começaram em uma manhã de sábado, um dia em que poucos executivos da RKO estariam por perto. Depois do cancelamento do primeiro projeto, Wells seguiu a sugestão do diretor de arte Perry Farrell e enganou o estúdio, fazendo os executivos acreditarem que ele estava apenas fazendo testes de câmera. Nessa época, Wells estava sendo pressionado pela RKO a concordar em dirigir um filme chamado The Man from Mars, para capitalizar na transmissão radiofônica de A Guerra dos Mundos.
O diretor disse que consideraria fazer o projeto, mas que queria fazer um filme diferente primeiro. Naquele momento, ele não os informou que já estava começando a filmar Cidadão Kane. Essas filmagens iniciais foram chamadas de testes de Orson Welles, em toda a documentação do filme. A primeira tomada teste foi a cena da sala de projeção do News on the March, filmada em uma sala de projeção da RKO para economizar custos. Welles também aproveitou cenários construídos para outros filmes para algumas cenas, como o caso do cenário da boate ao rancho, que estava disponível depois que outro filme terminou suas próprias filmagens. Também filmadas em segredo, as cenas em que Thompson entrevista Leland e Bernstein também foram feitas em cenários construídos para outros filmes. Durante a produção, o filme era chamado de RKO 281, com a maior parte das filmagens ocorrendo no que é hoje o Estúdio 19, nos estúdios da Paramount Pictures em Hollywood. Após várias semanas de falsos testes, a RKO aprovou o filme e Welles foi autorizado a começar oficialmente as filmagens. O diretor vazou para a imprensa histórias sobre como os testes tinham sido tão bons que não havia necessidade de refilmá-los. A primeira cena oficial a ser filmada foi a sequência da montagem do café da manhã entre Kane e a primeira esposa Emily. Para economizar e apaziguar executivos que ainda estavam contra ele, Welles ensaiou as cenas inúmeras vezes até filmar, e filmou pouquíssimas tomadas de cada enquadramento. Ele não filmou planos gerais para nenhuma cena depois que Toland lhe disse que Ford nunca se filmava. Além de precisar enrolar os executivos, Welles também enrolou a imprensa, oferecendo um coquetel para jornalistas selecionados, prometendo que eles poderiam assistir a uma cena sendo filmada. Quando os jornalistas chegaram, ele disse que já havia filmado todas as cenas do dia, mas que ainda teria uma festa. Para desacreditar as alegações de que ele era um fracasso na indústria, o diretor disse à imprensa que estava adiantado em relação ao cronograma, sem levar em conta o mês de filmagens de teste. O som de Cidadão Kane foi gravado por Bailey Fessler e regravado na pós-produção pelo engenheiro de áudio James G. Stewart, ambos com experiência em rádio. De acordo com Stewart, Hollywood nunca se desviava de um padrão básico de como o som deveria ser gravado ou usado, mas Welles até exigia algo diferente. Embora o filme seja reconhecido por sua trilha sonora complexa, grande parte do áudio é ouvido como foi gravado por Fessler, e sem manipulação. Também cria do rádio, Welles usou técnicas de rádio no filme, como diálogos sobrepostos. A cena em que os personagens cantam "Oh, Mr. Kane" foi especialmente complexa, e exigiu mixagem de várias trilhas sonoras. Welles também utilizou diferentes perspectivas sonoras para criar a ilusão de distância, como nas cenas em Xanadu, em que os personagens conversam a grandes distâncias. Ele também usou uma técnica de rádio chamada mixagem relâmpago, que também permitia conectar sequências de montagens complexas por meio de uma série de sons ou frases relacionadas. Isso ajudou nas sequências de crescimento de Kane, da infância à juventude, em apenas 2 planos. Welles geralmente trabalhava de 16 a 18 horas por dia no filme. Muitas vezes começava a trabalhar às 4 da manhã, já que a maquiagem usada para envelhecê-lo em certas cenas levava até 4 horas para ser aplicada. Welles aproveitava o tempo da maquiagem para discutir as filmagens do dia com Toland e outros membros da equipe. A maquiagem foi feita por Maurice Senderman, que desenvolveu um plano minucioso para envelhecer os personagens, começando com o molde de gesso do rosto de cada ator. Quando Senderman conseguiu o efeito desejado, ele moldou as peças de argila em um material plástico macio. Essas peças eram aplicadas diretamente no rosto dos atores, e a superfície era pintada com uma base de um composto plástico vermelho flexível. O fundo vermelho resultava em um tom quente que era capturado pelo filme pancromático. Acima dessa tintura era aplicada uma tinta grossa líquida e depois um talco translúcido incolor. Senderman criou o efeito de poros na pele do rosto de Kane, pontilhando a superfície com um molde negativo feito de uma casca de laranja. Antigamente, os grandes estúdios davam crédito de maquiagem na tela apenas para o chefe do departamento. Quando Mel Burns, o chefe de departamento de maquiagem da RKO, se recusou a compartilhar o crédito com Senderman, que era apenas um aprendiz, Welles disse a Burns que não haveria crédito de maquiagem no filme. Welles então assinou um grande anúncio em um jornal de Los Angeles agradecendo a toda a sua equipe, incluindo os artistas que não foram devidamente creditados por seu trabalho. O único nome adicionado ao anúncio foi o de Maurice Senderman, que o apontava como o melhor maquiador do mundo. O maior problema dessa maquiagem eram as lentes, que causavam tanta dor que um médico foi contratado para colocá-las em Welles. Ele tinha tanta dificuldade de enxergar com elas que chegou a cortar o pulso gravemente durante as filmagens da cena em que Kane quebra os móveis do quarto de Susan. Welles também se machucou durante as filmagens da cena em que Kane grita com os Getz na escada do prédio de Susan, caindo de uma altura de 13 metros e quebrando o tornozelo. A lesão o obrigou a dirigir o filme em uma cadeira de rodas por 2 semanas, e ele acabou usando uma tala de aço para retornar às filmagens.
Essa tala é visível na cena em ângulo baixo entre Kane e Leland depois que Kane perde a eleição. Para a cena final, um palco no estúdio Selznick foi equipado com uma fornalha em funcionamento, e várias tomadas foram necessárias para mostrar o trenó sendo colocado no fogo, e a palavra Rosebud queimando. O ator Paul Stewart contou mais tarde que, na nona tomada, os bombeiros chegaram no set porque a fornalha estava tão quente que a chaminé pegou fogo. Wells coreografou precisamente cada aspecto da cena final, enquanto a música de Bernard Herrmann tocava no set, o primeiro trabalho cinematográfico do compositor. O último dia de filmagem foi a cena da morte de Kane. Wells chegou a se gabar de ter ultrapassado seu cronograma oficial de filmagens em apenas 21 dias, novamente sem levar em conta um mês de falsos testes de câmera. De acordo com os registros da RKO, o filme custou quase $800 mil, com um orçamento estimado de quase 724 mil. Cidadão Kane foi editado por Robert Wise e pelo assistente de direção Mark Robinson. Ambos se tornaram diretores de sucesso mais tarde. Wells deu instruções detalhadas a Wise e geralmente não estava presente durante a edição. O filme foi muito bem planejado e filmado intencionalmente para técnicas de pós-produção, como dissolução lenta, um tipo de transição em que uma sequência se sobrepõe à outra. Outra técnica envolvia comprimir o tempo e o espaço, usando uma sequência episódica no mesmo cenário, enquanto os personagens trocavam de figurino e maquiagem entre os cortes. Desse modo, a cena seguinte a cada corte parecia ter ocorrido no mesmo local, mas em um tempo diferente. Segundo Wise, a sequência da mesa do café da manhã levou semanas para ser editada, para obter o tempo e o ritmo corretos para as panorâmicas rápidas e os diálogos sobrepostos. Nessa sequência, Wells narra o colapso do primeiro casamento de Kane em 5 vinhetas que condensam 16 anos de história em 2 minutos de tela. O diretor disse que a ideia para a cena foi roubada de O Longo Jantar de Natal, uma peça de um único ato de Thornton Wilder de 1931. Toda a preocupação de Orson Welles em manter a integridade de sua produção estava longe de ser um exagero. Ao contrário de Schaeffer, muitos membros do conselho administrativo da RKO não gostavam dele, e nem do controle que seu contrato lhe dava. Antes mesmo do início oficial das filmagens, eles interceptaram todas as cópias do roteiro e atrasaram a entrega a Wells. Uma cópia chegou a ser enviada para seu escritório em Nova York, que acabou sendo vazada para a imprensa. Já durante a produção, esses executivos enviavam vários espiões para o set para lhes relatar o que viam. Quando eles chegavam ao set sem aviso prévio, todo o elenco e a equipe começavam a jogar softball até que os executivos fossem embora. Fato é que a velha Hollywood tinha seu próprio jeito de fazer as coisas, e Cidadão Kane quebrou muitas dessas regras. Desde o crédito de abertura, que mostrava apenas o título e não incluía o nome dos atores e da equipe de produção, o filme desafiou os métodos da indústria a cada passo. Apontado como uma enciclopédia de técnicas antigas de cinema, o próprio Orson Welles afirmou que seu amor por cinema começou quando ele pisou no set, e toda sua confiança, na verdade, veio da própria ignorância. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!